nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos. Vocês talvez já estejam sentindo o meu coração. É uma alegria muito grande poder começar este ciclo de formação pastoral, levando em conta a exortação apostólica do Papa Paulo VI, de 8 de dezembro de 1975. Vocês podem perceber que há décadas a Igreja está falando sobre a evangelização no mundo contemporâneo. A evangelização dirigida ao homem do século XX e que se prolonga a toda a humanidade do século XXI. Esta exortação do Beato Paulo VI eu considero como a Bíblia do catequista, a Bíblia do evangelizador. Logo no início da nossa comunidade, ainda em São Paulo, e nem era comunidade, era um grupo de pessoas que se reuniam em torno da palavra de Deus, nós tivemos lá em São Paulo, na faculdade, a presença de um grande evangelizador no Brasil, o Devete, de Curitiba. Um homem extraordinário, um apaixonado por Jesus, pela palavra de Deus. E foi ele que me introduziu e nos introduziu no conhecimento deste documento abençoado. Desde então, eu me inspiro e me lembro muito frequentemente das coisas que este documento passou para mim. Eu acredito que a beleza disso está no fato de que, na medida em que o Devete ia triturando este ensinamento para nós, nós percebíamos que nós já estávamos fazendo aquilo que este documento do Paulo VI pedia. Então é com grande alegria, com uma emoção muito, muito feliz que eu volto a colocar à disposição de todos, desta vez agora através de vídeos, pela graça de Deus, volto a colocar nas mãos de todos algumas reflexões que eu acho importantes no sentido de explorarmos e nos sentirmos mergulhados na intenção da Igreja quando ela fala da sua missão própria, que é evangelizar. Vamos então rezar a oração da coleta deste dia. Estou gravando este vídeo no dia 25 de fevereiro de 2016. E neste dia a Igreja nos ensina a rezar assim: ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração, em primeiro lugar, passa para nós um ensinamento. Deus ama e restaura a inocência no coração de cada um.
de cada um dos seus filhos. Deus ama a pureza de coração. Aquela inocência que Adão e Eva tinham antes do pecado, Deus é capaz de restaurar em nós. Ele gosta de fazer isso. Mas para que Deus tenha liberdade, Ele tem liberdade, Ele é a liberdade, mas Ele não quer agir sem o nosso consentimento. E a igreja que sabe disso, então nos orienta sobre o que pedir para que nós possamos experimentar o amor e a restauração da inocência por Deus em nós. A igreja nos ensina a pedir. Orientai para vós, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas. Por que que os homens, por que que os nossos primeiros pais perderam a sua inocência original? Porque eles quiseram sair da orientação de Deus. Eles quiseram estabelecer para eles a sua própria maneira de conduzir a sua vida. E por isso, nós herdamos dos nossos primeiros pais esta desorientação interior. Nós também experimentamos, nós também nos sentimos tantas vezes atraídos para fora dos caminhos de Deus. E por isso nós precisamos pedir ao Senhor: orientai para vós o meu coração. Orientai para vós, Senhor, o coração daqueles a quem a nossa missão, a nossa palavra, o nosso ensinamento, a nossa catequese vai se dirigir. Mas, já disse algumas vezes, quando Deus tem um projeto, quando Ele quer fazer uma obra em pessoas ou num grupo de pessoas, Deus tem sempre um porquê. Deus tem sempre um para quê. E hoje, esta oração proposta pela igreja nos explica para que nós pedimos a Deus que oriente o nosso coração para Ele, para que, renovados pelo Espírito Santo, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Renovados pelo Espírito Santo. Não vou me cansar de dizer a vocês que sem o Espírito Santo não há santo que consiga servir de instrumento nas mãos de Deus. Portanto, Deus nos quer restaurados na inocência, Deus nos quer com o coração voltado para Ele, para que o Espírito Santo, que nos renova, nos torne firmes na fé e eficientes nas obras. Firmeza e eficiência. Hoje, nós estamos diante de uma sociedade neopagã, né? Eu acho que nós nem podemos dizer que o ateísmo está na moda. Eu acho que já passou a fase do ateísmo. Ou ele está um pouco em baixa. Eu vejo o nosso mundo muito paganizante e paganizado. Porque paganizado é paganizante.
em que tudo como que se transforma no ponto de atração, ao qual se sacrifica tudo. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo que eu trago aqui, mas que vocês vão concordar comigo. Vocês já prestaram atenção quando saem na rua? A quantidade de pessoas, e não é só jovens não, que estão lá nos seus smartphones, com foninho no ouvido, não estão nem aí para dizer pelo menos para as pessoas que cruzam com eles, bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso. Você vai viajar numa rodoviária, você vai estar num saguão de aeroporto, e o que você vê? Pessoas que não se falam mais, não puxam conversa uma com a outra. Estão todas, cada uma, centralizando a sua atenção, seu coração, seu interesse no... mas é comunicação. Nós não podemos desprezar a tecnologia, afinal de contas eu estou conversando com alguém que está lá não sei aonde, e aquela pessoa que está do seu lado, puxa a conversa com ela. Eu faço isso. Sento no avião, na minha poltrona do avião, estou lá esperando o meu voo, eu puxo conversa. E sempre saio enriquecida. Não é mais assim. Então, nós precisamos perceber que a nossa missão da igreja, e de um modo mais especial, a missão da nossa comunidade, é para resgatar, se é que já existiu, resgatar aqueles princípios de fé que as pessoas receberam, pelo menos se receberam, para fazer uma primeira comunhão. Os rudimentos da fé. Mas para isso, eu, catequista, eu, pregadora do Evangelho, você, precisamos perceber se a minha fé, a nossa fé, é uma fé profunda e sólida. Uma fé abrangente. Uma fé que faz a diferença na vida pessoal nossa e atinja, colabore para que valores evangélicos, que não precisa ter citação bíblica para isso, não, valores evangélicos, comece a contaminar um pouco este mundo que Jesus chamou lá no tempo dele. Imagine se fosse hoje, o que ele diria? Esta geração má e perversa, incrédula. Vou dar um exemplo. Fui no Shopping Del Rey, cheguei num quiosque e falei assim para aquela senhora, você tem uma argolinha para pôr um pouquinho aqui, um acréscimo aqui na pulseira do meu relógio? Eu vou ver com a senhora, eu vou ver para a senhora. Foi lá, mexeu na gaveta do relojoeiro. O relojoeiro é alguém que ela terceirizou para ficar lá no quiosque dela, atendendo quem precisasse de conserto de relógio, alguma coisa assim. E o relojoeiro não estava lá. Então ela disse assim, olha, a senhora, o relojoeiro vai chegar daqui a pouco. A senhora vai dizer para ele que a senhora precisa de uma argolinha aí, mas o que ela propôs para mim era uma mentira. Eu não me lembro direito para contar aqui para vocês, mas era uma mentira. A senhora diga isso.
Eu falei, não acredito que você está falando para eu mentir. Ela falou assim, desculpa, é verdade, a gente não pode mentir mesmo, né? Eu falei, não pode não. Sabe por quê? Porque depois nós perdemos a moral para dizer para o outro ser verdadeiro. Se nessa coisinha pequenininha aqui, nós já falamos uma mentirinha, quem não é fiel no pouco, vai ser fiel no grande. Não é isso que Jesus falou? Então nós precisamos sim. E por que eu tomei essa atitude? Porque eu sou melhor do que ela? Certamente não. Melhor do que qualquer pessoa? Não. Mas eu tenho convicções, gente. Eu tenho convicção de fé. Eu fiz uma opção para tornar cada dia a minha fé mais sólida, mais convicta. Eu quero aderir a Jesus cada vez mais. E é isso que torna as nossas obras eficientes, produtivas. Então, se não existe solidez na fé, firmeza na fé, como é que nós queremos que as nossas obras deem frutos? Se a nossa igreja, nossas paróquias, a nossa comunidade, as novas comunidades não se preocupam em formar a consciência, em formar convicções de fé no coração das pessoas, como é que nós queremos fazer diferença neste mundo? Não dá. Mas isso tudo nós fazemos por Jesus Cristo, Filho de Deus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando eu comecei a preparar esta formação pastoral, me veio à mão a palavra de Isaías, capítulo 55. Quando a gente fala Isaías 55, eu sei que vocês já sabem, é aquela palavra, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas não é esse versículo que me tocou hoje. Foi exatamente o versículo 6, que diz assim: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por ele agora que está perto. Esta exortação que Deus faz através de Isaías, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por ele agora que ele está perto. Eu acho de uma oportunidade muito grande esta palavra, quando destaca aqui, enquanto é possível. Porque pode ser que nós cheguemos a um tempo em que não será mais possível encontrar o Senhor. Muitos já estão nesse esquema. Não dão conta de sair da teia na qual se envolveram no mundo. E só uma graça muito especial do Senhor. A nossa obra evangelizadora produz fruto. Nessas pessoas que estão à margem do caminho, que se entulharam de pedras no seu coração, que estão enrolados no espinheiro e a palavra de Deus não consegue penetrar, não consegue criar raiz. Está muito difícil, mas não é impossível. Dom Dominique, que é bispo de Redenção, eu não lembro bem como é que é o nome da sede, mas eu sei que a de Redenção faz parte da diocese dele. Quando ele era padre, eu participei de um retiro no foyer de Charité,
E ele dizia, é difícil? Porque é divino. Então, tudo que é divino, todo o trabalho que é por Deus, é difícil. E nós já sabemos disso. Então, não temos nem direito de reclamar. Então, nós somos portadores desta exortação, desta exortação sentida do coração de Deus para a humanidade. Procure o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chame por Ele, agora que Ele está perto. Olha, eu através desses vídeos que nós fazemos também para a fraternidade, eu me sinto chegando até os confins do mundo. Porque jogado nas redes de comunicação, jogados na internet, esses vídeos vão chegar até os confins do mundo. E sou muito feliz por isso. Mas esta palavra de Deus, procurai o Senhor, chamai por Ele, me fez lembrar da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, que também a gente explora bastante no Querigma. E é quando São Paulo diz assim, vejam que Deus falou lá no Isaías, procurem o Senhor enquanto Ele está perto, chamem enquanto Ele pode escutar. E aí Paulo faz umas perguntas. Mas como invocarão, como chamarão, como procurarão aquele em quem não creram? As pessoas não estão procurando Deus porque não acreditam em Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Olha só que gravidade, uma coisa encadeada na outra. E como ouvirão se ninguém proclamar esse Deus? E como proclamar este Deus se não houver enviados? Se não houver missionários? Se não houver catequista? Se não houver evangelizador? Pregador? Porque desses enviados é dito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Hoje, nós precisamos ter uma coragem redobrada, triplicada, quadruplicada, para enfrentarmos esta palavra, que também é de Isaías. Bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas, porque estão se tornando cada vez menos esses pés. E os que muitas vezes se oferecem para pregar a palavra de Deus não são fiéis. Não são pessoas que foram transpassadas pela palavra. Não foram despertadas para a fé. Isso é um perigo. E Paulo, ele mesmo se faz essa pergunta, mas nem todos obedeceram à boa nova. Porque Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Graças a Deus, nas minhas andanças, e não é só em viagem não, outro dia fui aí no shopping. Vocês vão falar, puxa, mas essa irmã vive no shopping, né? Não vivo lá. Mas às vezes que eu fui, que eu vou, dificilmente eu saio de lá sem ter me encontrado com alguém que chega perto e diz: eu fiz o querigma com a senhora. Eu participei da nova aliança.
Nossa, gente, meu coração explode de alegria quando acontece isso. São pessoas que eu nem conheço. Obras eficientes. São pessoas que foram tiradas deste caos do mundo e aderiram à fé em Jesus. Todos? Não vou me criar ilusão. Mas se conseguirmos alguns, já nos damos por vencedores, graças àquele que nos chamou para esse ministério. E Paulo diz: quem acreditou em nossa pregação? Mas ele logo acrescenta: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que é que um evangelizador precisa? Conhecer a palavra de Deus. Isto daqui. Conhecer a palavra de Deus? Só conhecer? Intelectualmente? Não. Muitas vezes, o conhecimento intelectualizado da Bíblia se torna uma pregação árida, que não interessa para ninguém, não muda a vida de ninguém. Antes é necessário que o evangelizador, o catequista, o pregador tenha intimidade com Deus, com este Deus da Sagrada Escritura que fala comigo. A Sagrada Escritura é Jesus Cristo. A palavra escrita, falada do Pai, ele é o verbo do Pai, é Jesus. Meu Deus. Qual é o fundamento da nossa pregação? Qual é o fundamento da nossa catequese? A palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho para vocês que enche meu coração de alegria. E dou com muita simplicidade, sem medo nenhum de estar sendo bajuladora de mim mesma. De jeito nenhum. Logo que eu fiz, Deus me deu a graça de fazer a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu fiquei tão empolgada e fui preparada para essa experiência de Pentecostes pela palavra de Deus. E eu recebi uma graça tão grande, uma paixão tão grande pela palavra do Senhor, que ela se tornou a minha segunda natureza. A minha segunda natureza. E isto foi muito importante para mim, muito importante. É um dom que eu não quero perder nunca. O dom de Deus é dom, mas eu preciso cultivar. E, infelizmente, a gente vê muito mais fundamentação para pregação fora disso do que aqui. Então, na época que eu fiz a experiência, eu fui designada pela minha ex-congregação a conduzir grupos de irmãs nessa formação renovada, catequese renovada, cuja base era a Sagrada Escritura. Aí, vocês sabem, quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela ousa fazer proposta que sabe que vai encontrar barreiras. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que eu propus, num congresso de irmãs, que os nossos colégios, as nossas escolas, dessem aula de religião com a Bíblia. Ponto de partida, a Bíblia. Alunos, professores e religiosas. Algumas se sentiram
fora do ar. Sentiram que eu tinha puxado o tapete. Não é só religiosa, leigos também. Mas como? Nós não vamos dar catequese, mas... Não, vamos sim dar uma catequese, mas uma catequese fundamentada aqui, na palavra de Deus. Levar as nossas crianças, os nossos jovens, a fazerem a experiência de um Deus que fala, a experiência da escuta de Deus. É Ele que transforma, é Ele que, como disse agora, restaura a nossa inocência. É Ele que nos dá firmeza na fé. É Ele que nos faz sermos eficientes naquilo que nós fazemos. Graças a Deus, a imensa maioria das irmãs aceitaram. E eu vou contar para vocês só um fato, que atesta o que eu estou dizendo. Um dia eu visitei uma casa religiosa, nossa, e uma irmã veio me procurar e disse assim: Ângela, você acredita que é tão importante esta catequese renovada pela palavra de Deus, que as nossas conversas das irmãs, na hora do cafezinho, no intervalo das aulas, as nossas conversas mudaram. Antes a gente conversava, às vezes saía até briga, por causa de aluno que fez isso, de professor que fez aquilo, de você que não sei o que lá, era bate-boca. E agora, na hora que as irmãs se encontram, qual é o tom da conversa? É o que cada uma, na hora da sua oração pessoal, escutou de Deus. Partilha da experiência de Deus na palavra. Gente, como é que eu não vou ser feliz? Eu sou feliz, graças a Deus, por tudo isso que Deus me concedeu. Mas, eu disse no início, que nós estamos abrindo com este vídeo uma formação pastoral sobre a exortação apostólica do Beato Paulo VI, a evangelização no mundo contemporâneo. Eu sinto a necessidade de fazer vocês entenderem qual é a finalidade específica de cada etapa de formação própria da nossa comunidade. Nós temos 3 etapas. A primeira etapa é o querigma, a segunda etapa é a catequese e a terceira etapa é a pastoral, que se revezam ano após ano. Há 32 anos estamos fazendo esse rodízio de formação permanente. Em poucas palavras, eu quero esclarecer, iluminar, quem sabe Deus vai fazer com que nós compreendamos bem. Em que consiste o querigma? O que nós queremos com o querigma? Qual é a finalidade do querigma? Primeiro, nós precisamos colocar uma base, um alicerce, sobre o qual queremos levantar paredes e botar o teto na nossa casa. Tudo começa com alicerce. É o querigma. São os fundamentos da nossa fé. É a descoberta, entre aspas. Porque não somos nós que descobrimos Deus. É Deus que se revela para nós. E o querigma é a porta que se abre, é a chance que nós damos. Olha, pode parecer um absurdo, mas é a chance que nós damos para Deus se derramar no nosso coração e nos fazer experimentar Jesus Cristo plenamente, palavra que sai da boca de Deus. E a consequência disso é a pessoa aderir a Jesus. Então, o querigma é isso. É o encontro com Jesus
que se revela e, ao se revelar, suscita no coração, pelo Espírito Santo, a vontade de ser dele, a vontade de segui-lo, a vontade de conhecê-lo mais profundamente. Esse é o querigma. A pessoa faz essa experiência pessoal de Jesus. Acabou? Não. Essa é a primeira etapa. Quando nós conhecemos uma pessoa mesmo por experiência, e não porque alguém contou para mim quem é ela, mas eu experimentei, a pessoa não para só naquele ponto em que ela chegou. Ela quer mais. Deus é a nossa fome dele. Ele suscita em nós essa fome dele. Quem realmente se deixou evangelizar. E esse segundo passo, essa segunda etapa, que se chama catequese, é a descoberta da igreja. É a descoberta do corpo de Cristo. Então, nós tivemos uma experiência, um contato com Jesus, e agora nós queremos adentrar o mistério do Cristo total, a sua igreja, e aderir a ela. Aderir a Jesus, corpo místico, igreja. Conhecer e comungar a sua doutrina, os seus ensinamentos. É a catequese. Mas as pessoas que adentraram o coração de Jesus, que adentraram o coração da igreja, precisam sair pelo mundo, cumprir aquilo que Jesus falou: ide, evangelizai, fazei discípulos meus todas as criaturas. Vão até os confins do mundo, eu estarei com vocês. A pessoa apaixonada por Jesus e pela sua igreja quer servir. Servir Deus aos irmãos. Servir Deus aos irmãos é o maior serviço que nós possamos fazer à sociedade, ao homem de hoje, ao mundo contemporâneo. Servir Deus, falar de Deus sempre que possível e ser de Deus em toda e qualquer situação, diante de reis e de miseráveis. É a descoberta, é sempre dom de Deus, da alegria de servir. Alegria de exercer aquelas obras com eficiência. Nós estamos vivendo o ano pastoral nosso, tem um selo. Lembrando que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. É assim que deve ser entre nós. E o maior serviço que nós devemos à humanidade, mergulhada num pântano, numa areia movediça, é falar de Deus. É ser presença de Deus. A humanidade quer isso e tem direito de receber isso de nós. Deus queira que eu tenha sido clara e feliz nesta primeira colocação. Estava no segundo ponto, né? Agora, eu, enquanto preparava, achei 2 pontos desse documento, dessa exortação apostólica, que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. É o ponto 13 da Evangelho Nunciandi, que diz assim: e confirma o que eu tenho dito até agora. Aqueles que acolhem com sinceridade a boa nova, o querigma, por virtude desse acolhimento e da fé compartilhada,
reúnem-se, portanto, em nome de Jesus, para conjuntamente buscarem o reino, para edificar este reino e para viver o reino. Eles constituem uma comunidade, também ela evangelizadora. A boa nova do reino que vem e que já começou, de resto, é para todos os homens de todos os tempos. Aqueles que a receberam, essa boa nova, aqueles que não só passaram pelo querigma, mas que foram transpassados pelo anúncio de Jesus, aqueles que ela, a mensagem, congrega na comunidade da salvação, podem e devem comunicá-la e difundi-la posteriormente. Vamos esmiuçar um pouquinho. O Papa está dizendo uma constatação. Ao anúncio da boa nova de Jesus, ao contato com a palavra de Deus, as pessoas que acolhem esta mensagem começam a sentir no seu coração uma fé diferente. Aquilo que a Bíblia hebraica traduz como adesão. Mas é uma fé que busca uma partilha com outras pessoas que fizeram também a mesma experiência. E é assim que vão se formando as pequenas comunidades ou grandes comunidades, formadas de pessoas que fizeram igual experiência de fé e sentem necessidade de compartilhar esta fé. Gente, uma paróquia deveria ser isso. Uma grande família, a gente fala que é família, mas onde as pessoas mal se conhecem, aquela panelinha que se conhece. Uma comunidade precisa disso, uma comunidade eclesial. Precisa, e só tem sentido se forem formadas por pessoas que tiveram uma experiência de Deus e agora sentem necessidade de compartilhar. Estou me lembrando agora da samaritana. Encontrou Jesus, foi lá de propósito porque sabia que ela estava lá. Levou a samaritana devagarzinho, com perguntas, exigindo dela resposta, até que ele se revelou. Sou eu, aquele com quem você está falando. O Evangelho termina dizendo que ela deixou ali o pote com o qual ela foi buscar água, nem lembrou do pote. Saiu correndo e foi lá na cidade dela, onde ela tinha perdido a inocência e feito tantos perderem a inocência. E ela dizia, eu encontrei o Messias. Falou em primeira pessoa, eu encontrei o Messias. Precisou partilhar a experiência dela com Jesus. Maravilha. E é isso que faz com que aquele grupo de pessoas constituam uma pequena ou grande comunidade que vai, por sua vez, proporcionar experiências para que outras pessoas possam se alegrar muito com a experiência de Jesus, o reino de Deus. Então, essas pessoas vão buscar juntas, olha que bonito, buscarem juntas o reino, construir juntas o reino e viver os valores do reino juntos. E aí, uma comunidade se torna evangelizadora,
Uma paróquia se torna evangelizadora, certo? Grupos se tornam evangelizadores. A igreja é evangelizadora. O segundo ponto deste documento está no número 18, que diz assim: agora, a igreja vai, através do escrito do Beato Paulo VI, vai dizer o que a igreja entende por evangelizar. Diz aqui o documento: para a igreja, evangelizar é levar a boa nova, que é Jesus Cristo, a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Eis que eu renovo todas as coisas. Meus queridos, olhem bem. O Papa diz que a boa nova de Jesus, portanto a nossa ação evangelizadora, é endereçada a todas as parcelas da humanidade. Todas. Todas as áreas da atuação humana são objeto do interesse da igreja para levar ali a presença de Jesus. Claro, para cada área do saber humano, ciência, tecnologia, medicina, arte, política, etc., etc., para cada um desses segmentos, você tem que ter uma linguagem própria. E isto o Espírito Santo inspira, suscita pessoas que têm esse dom. Certamente é preciso de um dom especial para evangelizar dentro de uma favela? Com certeza. Dentro de um presídio? Com certeza. Dentro de um hospital? Com certeza. Dentro de uma universidade? Dentro das escolas católicas? Dentro das famílias? Dentro das paróquias? Palavras adequadas para cada tipo de ouvinte. É levar a boa nova, isto é evangelizar, levar a boa nova a todos. Porque Jesus, o que ele disse? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos meus, todas as pessoas. Olha só a universalidade. De que maneira? Para quê? Para que evangelizar? Diz aqui, olha, para que a semente do evangelho lançada cause a renovação da humanidade por dentro. E aqui eu quero explorar apenas para citar, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até não sei quando. Mas tem uma palavra aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz assim, Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. É tudo o que o homem do século 21, como foi no passado e será no futuro, deseja ouvir. Palavras de fé e verdadeiras, dignas de fé e verdadeiras.
principalmente neste momento da história do Brasil, em que ao ligarmos a nossa televisão, ao lermos artigos de revista, misericórdia, gente, é testemunho de mentira em cima de mentira, de bobagem em cima de bobagem, de enganação em cima de enganação. E a humanidade passa a generalizar uma descrença tremenda em tudo. E nós cristãos temos que fazer a diferença pela nossa adesão a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Como é que o mundo, como é que Jesus vai realizar esta palavra hoje? Eis que eu renovo todas as coisas. Será que ele continua renovando todas as coisas? Sim. De que maneira? Através de nós, corações renovados, que queremos implantar no mundo os valores do reino pela graça de Deus. Uma outra palavra que faz bem a gente ouvir está na segunda carta aos Coríntios. A Bíblia está toda bonitinha, enfeitadinha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou. Agora, tudo é novo. Quem não quer uma sociedade nova? Quem não quer um mundo novo? Nós estamos acabando com o nosso planeta. Por quê? Porque os homens perderam o contato com Deus, com o Criador. Se fizeram criadores e subjugaram as criaturas. Se apoderaram das criaturas, como se eles fossem deuses. E Paulo nos lembra que só quem está em Cristo é criatura nova e pode colaborar para que essa palavra de Jesus possa ser atualizada hoje. Jesus continua renovando todas as coisas através da ação missionária daqueles que aderem ao seu projeto. E continua o ponto 18. No entanto, diz o Papa, não haverá humanidade nova se não houver, em primeiro lugar, homens novos. E como é que se faz homens novos? Pela novidade do batismo. O anúncio de Jesus tem que levar as pessoas que ainda não foram batizadas, os pagãos, a pedirem o batismo. Aquela pergunta que o etíope fez a Filipe: o que é preciso para que eu seja batizado? Eu quero fazer parte deste homem que é Jesus. Só pessoas assim mudarão o mundo. A novidade do Evangelho. Vocês querem ver? Isso está em Romanos, capítulo 6, que vai falar no versículo 4. Pelo batismo, fomos sepultados com Jesus na morte dele, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Quem somos nós batizados em Jesus? Somos mortos, vivos. Mortos porque morremos ao pecado. Vivos porque vivemos a vida de Cristo, a vida nova.
aqueles que já foram batizados, mas nem estão aí com seu batismo, nem sabem o que foi feito dele. Para eles também a nossa palavra, que visa, a nossa ação evangelizadora visa fazer a pessoa redescobrir a graça e a grandeza, a beleza, a maravilha, a alegria de ser de Jesus. Continua o Papa no ponto 18, como se fosse agora concluir. A finalidade da evangelização, portanto, é precisamente esta mudança interior. Uma pessoa pode fazer 500 mil encontros querigmáticos e não receber e não se abrir absolutamente para uma experiência de Deus. Deus quer, mas ela se fecha, se tranca e não muda nada. Quantas pessoas você já encontrou que dizem: encontrei Jesus, e dali a pouco você vê que leva uma vida totalmente transtornada? O que prova a presença de uma fé verdadeira, sincera, é a mudança interior, é a conversão. E se fosse necessário traduzir isso em breves termos, diz o Papa, o mais exato seria dizer que a Igreja evangeliza quando, unicamente firmada no poder de Deus da mensagem que proclama, procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva dos homens. A atividade em que eles se aplicam e a vida e o meio concreto que lhes são próprios. Traduzindo, a Igreja só pode dizer que ela evangelizou, que ela evangeliza, se a pessoa que recebeu o anúncio, na sua consciência pessoal, sofre uma transformação. Mas não é só consciência pessoal, não. Esta consciência pessoal, transformada, educada, penetrada pelos valores que Jesus veio ensinar, tem que incidir no exercício da consciência coletiva. Exemplo, nós estamos em plena peste de dengue, de zika, de chikungunya. E as notícias de jornal. Ouvi hoje no repórter, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma cidade imensa e grande. A prefeitura passou lá num lote, limpou o lote, tirou todo o entulho que estava assim de larva e de mosquito. Na semana seguinte, o lixo estava lá de novo. Hoje falaram aqui, na porta do zoológico, todos os dias a caçamba de lixo da prefeitura passa para levar toneladas de lixo. Passa hoje, tem lixo. Passa amanhã, lixo. Passa depois da manhã, lixo. Quem são esses? Pessoas que não foram tocadas na sua consciência pessoal e por isso não têm consciência coletiva. Mas a mensagem da Igreja, a mensagem de Jesus, precisa também incidir sobre a atividade profissional, atividade humana, lá onde cada um de nós está atuando. Comércio, indústria, serviço público, escola, arte. Ali,
ser Jesus Cristo naquele meio. Também na nossa vida, no meio concreto da nossa convivência humana. Queridos, bem resumidamente, para terminar, a bula do Papa Francisco sobre o rosto da misericórdia, no ponto 25, eu destaco 2 pontos. O Papa diz: neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. Cada um. Mas para que aquele que não fez experiência de Deus, eu tenho que ser instrumento para que ele se abra a esta surpresa de Deus. Levar os outros também a esse Deus desconhecido. A que este Deus desconhecido o surpreenda. Eu sou instrumento desse ato de misericórdia. Segundo ponto. A igreja sabe que a sua missão primeira, sobretudo numa época como a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes contradições, a igreja sabe que a sua missão primeira é a de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de Cristo. A igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como centro da revelação de Jesus. Senhor Jesus, transformai o coração de cada um de nós no vosso coração. Derramai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo e vinde convertei-nos ao vosso Evangelho. Tornai firme a nossa fé. Dai-nos a constância, Senhor, na missão. Entusiasmo por vós, Jesus, e pela vossa igreja. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, a estrela da evangelização. Amém. Temos um compromisso que eu proponho para esta semana. Vamos nos exercitar como missionários da misericórdia. De que maneira? Sugiro que você vá atrás daquela ovelha que se perdeu. Daquela ovelha que você sabe que um dia fez parte do nosso rebanho e não está mais entre nós. E você vai lá atrás dela, marca uma conversa, mas não faça o convite. Eu acho que nós estamos errando um pouco em convidar as pessoas. Você vai dar seu testemunho de quantas vezes você também foi tentado abandonar o rebanho de Jesus e por que você permaneceu. Quanta coisa maravilhosa. Conta o que aconteceu de maravilhoso. E aí você vai convidá-la, sim, depois do seu testemunho, a encontrar de novo o caminho para a casa paterna. E esta experiência, que cada um de vocês, eu sugiro que faça mesmo, pelo menos uma vez na semana, faça, vá lá. Vai atrás da ovelha que se perdeu. E volte na semana que vem para contar o que é que você experimentou. A sua experiência, como é que foi? É claro que estamos aqui no vídeo, né, gente? Então eu sugiro que você que fez essa experiência, passa um e-mail para mim. Não liga não vai ligar por telefone porque eu não vou tomar nota do que você vai falar. Mas você vai escrever um e-mail, você vai escrever uma cartinha e contando, irmã, minha experiência foi assim, 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 assado. Eu vou selecionar alguns testemunhos e o próximo vídeo vai começar com o testemunho
que foi escolhido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.